a importância de você estar presente e vivo, transformando a realidade. Não fugindo da realidade. Já está ruim, eu quero ir embora. Vou fugir, vou me esconder. Não, não vou me esconder, não. Eu vou enfrentar as dificuldades e vou criar causas e condições de transformação. Então, o Zen, que às vezes dá a impressão que é uma coisa muito passiva, né? A pessoa vai lá, vai meditar. O mundo está se acabando, ela não está nem aí, porque ela está num estado de êxtase místico. Não é isso, não. É o contrário. Como é que você entra em contato direto com essa realidade e atua? Qual é a ação adequada? Não é uma ação de guerra, de briga, de luta, mas é uma ação de mostrar como é que você usa meios hábeis para que aqueles que ainda não perceberam, percebam. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu comecei a praticar o Zen em Los Angeles, onde eu morava. E foi assim que eu entrei na sociedade norte-americana. Porque, caso contrário, eu sou sul-americana. E os sul-americanos não são bem-vindos nos Estados Unidos. São discriminados, tratados como gente menor do que nós. Eu ia pedir emprego, não tinha emprego de jeito nenhum. E numa empresa de empregos que eu ia lá fazer, eu sabia, naquela época a gente datilografava, vocês não sabem o que é isso, né? Vocês digitam. Eu datilografava. Eu ia nas empresas pedir empregos, sabe datilografar? Sei, então vamos fazer um teste. Fazia teste de tudo. Até que a moça da agência de viagem disse: Olha, eu tenho que confessar uma coisa para você, você já veio aqui várias vezes, né? Aqui nas empresas norte-americanas, eles não vão dar emprego para você. Você tem sotaque. Você é da América do Sul. Procure empregos em empresas brasileiras. Procure empresas brasileiras, porque aqui você não vai conseguir emprego. Eu falei, tá bom. Eu era jornalista aqui, eu não fui ser jornalista lá. Eu ia trabalhar de secretária do emprego que me desse, telefonista, o que fosse. E aí eu passei no Banco do Brasil, e eu estava começando a praticar meditação. Fui no Banco do Brasil e disseram: Olha, não tem vaga, mas se tiver uma vaga eu te chamo. Eu não tinha nem telefone. Imagine uma pessoa não ter telefone nos Estados Unidos, o nível de pobreza que eu vivia, né? Mas, enfim. Aí comecei a fazer o Self-Realization Fellowship, que é o que me leva ao Zen. É do Paramahansa Yoganandaji, era um praticante indiano que criou uma ordem religiosa, chama Self-Realization, a realização do seu próprio eu. Fellowship, os amigos dessa realização. Era um cara interessante, eu não conhecia, ele já tinha morrido, mas o grupo existia lá em Los Angeles, muito grande. E, eles mandavam pelo correio lições de como meditar. Aí eu escrevi, gente, mandava cartinha. Eu escrevi para eles pedindo se eles podiam me mandar as lições, só que eu não tinha dinheiro para pagar. E eles disseram, não tem importância. Um dia você terá, e quando você tiver, você vai poder nos pagar. Eu falei, tá bem. E começaram a me mandar as práticas meditativas, que era na cadeira, respiração consciente. Eles mandavam você imaginar um círculo, dentro dele tinha um quadrado e um triângulo. E tinham várias práticas de energização. Você acordava e energizava o corpo todo, contrai e relaxa, levanta, faz alguns movimentos bem bonitos, bem agradáveis. E eu fiquei lá um tempo. E nisso me deram livros sobre ondas mentais alfa. Diz que quando nós estamos em processo meditativo, a gente está em onda alfa, que é a onda melhor para o cérebro humano. E eles entrevistavam várias pessoas clínicas, psicológicas, né, para como é que se acessa o estado alfa. Você pode colocar eletrodos, né, meu amigo cientista? A gente coloca eletrodos e induz o estado alfa, em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Deita lá na cama, tum, 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 tim, 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 tim. As conexões neurais acontecem, né? E eles entrevistavam um monge zen, e um monge japonês zen, e perguntavam a ele o que o senhor acha de usar eletrodos para induzir o mesmo estado da meditação profunda. Você diz, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que nós vamos procurar uma janela? Por que entrar pela janela? Essa é a frase que mudou minha vida. Por que entrar pela janela? Cadê a porta? Se o cara era zen, aí tinha uma coisa que vocês não conhecem, lista telefônica. Eram grossas, grandes, essas eram páginas amarelas. E tinha lá, eu trabalhava no Banco do Brasil. Aí eu abri Zen Center de Los Angeles, porque era ZC, né? Aí fui lá, telefonei,
Tem zazen presenciais aos domingos, às 11 da manhã, que nem nós fazemos aqui, todos os domingos às 11 da manhã. Mas não tinha tanta gente quanto aqui, não. Era uma sala pequena, tinham 6 pessoas mais ou menos, e uma jovem universitária, de cabelinho, que dava as aulas de meditação, sente assim, assado, e perguntava, o que que vocês vieram fazer aqui? E tudo que a pessoa dizia que veio fazer, ela disse, isso não serve, aqui não tem. Você não vai encontrar nada disso aqui. Era uma desqualificação de qualquer objetivo. A gente sentava 10 minutos, andava 10 minutos, conversava 10 minutos e ia embora. Eu falei, ai, que legal, gostei. E aí comecei a voltar e acabei me tornando monja lá. Mas é importante a história da a ciência, né? A nossa capacidade lógica, como ela é importante. E quando a gente fala que o Zen vai além da lógica, não é que você abandona a mente lógica, você soma à mente lógica uma outra capacidade de compreensão da realidade. Comentário? Zen, Hã? Isso? Não, eu acho importante agora que as pessoas estão falando. O Zen, o budismo, como eu entendo, como eu tento passar às pessoas, é um assunto de prática, de experiência. É fechar a boca e simplesmente sentar, né? E já nesse momento que a gente começa a catalogar, a tentar comparar, a tentar definir, perde a essência. A essência. Qual foi o problema de Shakyamuni Buda depois que ele atingiu a iluminação? Qual foi? Todo mundo dizia, você tem alguma coisa, me dê, eu quero. Claro, ele realizou um estado mental, físico e emocional maravilhoso. Só que o dilema era, e agora? Como eu faço para passar aquilo que não pode ser expressado em palavras? Né? Então é isso. É abandonar toda a compreensão, é isso. Simplesmente você sente e realiza, né? E catalogar, pensar, foi bom, Einstein disse, não disse, estou abandonando minha mente racional. Ainda você está, aí está presente quando a ideia desaparecer. O que falta no nosso mundo é um pouquinho disso, de afeto, de amor, né? De compreensão, de inclusão no coração, né? A gente está sempre brigando tanto, xingando tanto um ao outro, né? Desqualificando as pessoas, né? Quando é o contrário. Por isso que um dos preceitos budistas, como eu falei para vocês, é esse, né? Não se eleve, não rebaixe os outros, né? Nem se iguale, porque não somos iguais. E as necessidades não são as mesmas, né? Mas a gente perceber isso e atuar no mundo. A coisa é a atuação, né? Porque só ficar sensibilizado não adianta, só ficar triste, bravo não adianta. Ensinar para o próximo. É, o que fazer? Como atuar? Aqui em São Paulo também, quando eu cheguei aqui, que eu trabalhava muito na colônia japonesa, eles têm umas casas de repouso também. E o que os familiares fazem com os idosos? Vão lá, dão um endereço falso, eles aparecem. Ninguém mais quer saber. E quantas vezes vieram pessoas falar para mim, a senhora pode rezar para minha mãe morrer? Eu falei, como? Para sua mãe morrer, não. Rezar para morrer, eu não rezo. Eu posso rezar por ela, mas não sou eu que vou dizer que quero que ela morra, não é? Querem se livrar do problema. Ah, não aguento mais, está doente há tanto tempo, vai demorar muito para morrer. Nossa, demore o tempo que tiver, né? É o tempo de vida dessa pessoa. E uma vez foi num enterro e tinha uma senhora que era a sogra que tinha morrido. E ela trouxe uma porção de frutas, eram uvas. Ela chorava no caixão da morta, querendo pôr uva dentro da boca, dizendo: desculpe não ter comprado a uva que a senhora me pediu. Desculpe de não ter feito o misoshiro, que é a sopinha japonesa que a senhora queria. Enquanto viva, não cuida, na hora que morre, fica com a culpa, né? Então, como é que você não vai ter culpa na hora da morte de alguém com quem você convive? Se você dizer, não falei, não cuidei, não fiz o que queria, só briguei, só reclamei que não me amole, não vou ter mais o que fazer porque cuidar de você? Isso é muito comum. E teve um senhorzinho que ele foi no Foz do Iguaçu, o senhor japonês também de 90 anos, foi no Foz do Iguaçu, virou uma garrafa de cachaça, sei lá do que, e se atirou. E aí veio a nora, vieram num templo, né, pedir para fazer a missa para ele e tal, vamos fazer a missa. E ela disse assim, pois é, até na morte ele me incomodou. Ela, ela achava que ele incomodava.
E há um tempo atrás eu fui para Salvador, alguns anos atrás, e tinha uma médica e uma psicóloga, que elas duas tinham ido a Brasília e tinham pedido que fosse criado o Setembro Amarelo, que é para um aviso, não se. E elas pediram para mim, onde quer que a senhora for fazer palestra, diga para o povo, não se matem, não cometam, não tentem, porque a vida, ela que transforma a realidade, não é a morte. Não é se matar, vai fugir de uma situação, mas como é que você transforma essa situação em vida? E a minha superiora, ela, no mosteiro, ela sempre dizia isso, né? A importância de você estar presente e vivo, transformando a realidade. Não fugindo da realidade. Já está ruim, eu quero ir embora. Vou fugir, vou me esconder. Não, não vou me esconder, não. Eu vou enfrentar as dificuldades e vou criar causas e condições de transformação. Então, o Zen, que às vezes dá a impressão que é uma coisa muito passiva, né? A pessoa vai lá, vai meditar. O mundo está se acabando, ela não está nem aí, porque ela está num estado de êxtase místico. Não é isso, não. É o contrário. Como é que você entra em contato direto com essa realidade e atua? Qual é a ação adequada? Que o que ela fala não é uma ação de guerra, de briga, de luta, mas é uma ação de mostrar como é que você usa meios hábeis para que aqueles que ainda não perceberam, percebam. Porque eu falo, quando a pessoa quer se matar, ela entra num túnel, né? Diz que não tem luz no fim do túnel, ela não vê luz no fim do túnel. Em guerras é assim, né? O pessoal fala, essa guerra não vai acabar, não tem luz no fim do túnel. Não, tem, é que a gente não chegou ainda na curva do túnel. A gente está num pedaço que ainda não virou. Se você virar mais um pouquinho, você vai estar lá longe, mas é possível, né? E, de novo, a frase que eu repito muito, que acho que foi Leonardo Boff que disse: em guerra não tem vencedor, só tem perdedores. Ninguém ganha. Então, por isso que a gente não entra em combate. Eu vou combater, não. Eu vou criar causas e condições que haja uma compreensão mais ampla para que haja mudança. Mas eu não guerreio contra. Porque cada vez que eu entro no processo da guerra, eu sou vítima também da violência. Eu me torno uma pessoa violenta na maneira de falar, de estar no mundo, de olhar as coisas. E é só através da não violência que a gente muda. Enquanto a gente está respondendo com violência, com grosseria, com rudeza, é porque a gente está insuficiente, né? Porque vocês ficam cansadas, né? Tem plantões, médicos comem muito mal. Uma vez me pediram para fazer a graduação na faculdade de medicina, e eu conhecia um dos meninos que estava lá, ele me contava, né, que de noite eles iam comer uns hot dog velho que tinham lá, né, umas porcarias que tinha, era só o que tinha para comer. E o pessoal reclama dos médicos que não estão atendendo direito, às vezes dormindo, tinha que fazer anamnese, entrevistar alguém, está dormindo. Como é seu nome? "Ah, o seu nome? O que você está sentindo?" E dorme, porque está exaustos. Eu falei, nossa, nós não estamos em guerra, gente. Por que nós estamos treinando pessoas para uma situação de guerra se a gente não está em guerra? Se a gente tem médicos suficientes para atender isso e não precisa massacrar os jovens que estão aí. E outra coisa que uma jovem médica me falou recentemente é isso, né? Que dentro da própria academia, os professores que maltratam. Abuso moral. Você é burra, você é ignorante, você não entendeu nada. Uma coisa insistentemente pondo para baixo. Você não tem condição, você não serve, você não presta, você nunca vai ser nada na vida, né? E você tem que aturar tudo isso. Alguns desistem, né? E alguns cometem. Então a gente sabe, alto nível entre médicos, entre pessoal que se serve, né? O serviço de saúde. E policiais. Tinha um policial que dizia para mim: se começa a pegar fogo ali, todo mundo foge, eu tenho que ir na direção. Então eu tenho que fazer um esforço muito grande, porque o meu instinto de sobrevivência seria foge. Eu tenho que lutar contra isso para ir em direção àquilo que é o perigo, que é o risco, e me arrisco. E, ao mesmo tempo, a questão de estar em muito contato com morte, com muitos crimes. E isso banaliza. Então, existe uma coisa que nós, seres humanos, temos um limite do que é suportável, né? Mas a gente tem que aprender a estender esse limite. Está insuportável agora, mas daqui a pouco muda, porque tudo está mudando. Isso é ensinamento de Buda. Nada fixo, nada permanente. Agora está horrível, está medonho, mas se você suporta, se você aguenta um pouco esse medonho, ele vai mudar. E você dá tempo e cria causas e condições para mudar. Não fica só passivo esperando, mas atua no mundo para que seja diferente. Né? Trabalhar com pacientes oncológicos, quer seja criança, idoso, que idade for, é doloroso. Sim. É doloroso.
E, ao mesmo tempo, você tem que segurar o pranto, né? Segurar a Uhum. vontade de sair correndo, vai ficar num canto chorando, porque é medonho, porque tanto sofrimento existe no mundo, mas como é que eu vou agir para ajudar? O pouco que eu posso fazer, né? O que, que eu posso colocar que minimize um pouquinho a dor, o sofrimento? Isso é o processo que a gente chama no budismo de o caminho do Bodhisattva. Bodhisattva, Bodhi ou Bodhi significa iluminado, desperto. Tá. E Sattva é o ser. O ser que acordou, que despertou, ele está cuidando de tudo à sua volta. Porque percebe que está interligado a tudo. E então vai cuidar, vai querer bem. Não Que é o que deixa você desequilibrar não o deixa. sistema. Pois então, é isso aí. O sistema desequilibra um Sim. pouco, você volta para o eixo de E o equilíbrio. pro- Desequilibra, volta para o eixo. É como o anjo e o inferninho, o diabinho, vamos dizer É assim, o né? anjo da vida de cada lado. Um dizendo, larga, larga, Aham. larga, vai embora, que chatice. E o outro, não, fica, 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 fica. cuida, cuida, Isso. cuida, né? E aí a gente vê que voz eu vou ouvir, né? Uhum. Eu vou fazer até um trabalho com uma moça que trabalha com a voz, falando disso, que vai ter uma imersão com a Letícia Pacheco. E ela diz assim, qual é a sua voz autêntica? Por isso que quando você começou a falar, eu falei, essa não é sua voz. Não é? A gente se esconde, às vezes, Isso. em vozes que não são nossas, né? Às vezes para se fazer pequeno, menor, por timidez, por algumas razões, né? E ela diz assim, qual é a sua voz autêntica? O que, que o seu coração diz? Que voz interna você está ouvindo? Você está ouvindo a sua voz? Você está contente com o seu trabalho? Você é feliz com a sua profissão ou você não está feliz? Ou você acha que você pode fazer mais do que você está fazendo? Você acha que tem condições de ser melhor do que você é? O que, que você faz para isso? Como é que você fala com as pessoas? Às vezes é muito dura, muito rude na maneira de falar. Então, em vez de ter o resultado que você espera, tem um afastamento. Não é que seja errado, mas às vezes a maneira é muito rígida de falar, muito dura, afasta as pessoas. Muito mole, também ninguém obedece, né? Ninguém faz nada. Né? Fica, ela falou, mas tem importância, ela não faz nada mesmo, né? Então, todos nós temos essa dificuldade, né, nas relações humanas. De que maneira usamos o nosso aparelho fonador, que afinal é o que representa o nosso corpo e a nossa vida. Eu fui num encontro lá no Espírito Santo. Tinha uma monjinha japonesa, bem novinha lá, e ela chegava e dizia assim: Ohayou gozaimasu. Segunda vez, Konnichiwa. Terceira vez, foi: escute, menina, não fale assim comigo. Essa não é sua voz verdadeira, você está colocando uma voz. Ah, eu falei sempre assim, desde criança. Eu sou soprano, mas que soprano, minha filha? Nós não estamos numa ópera aqui. Não é uma ópera isso aqui. Fale com uma voz de ser humano, né? Tem gente que se esconde, porque sou criança. Eu sou pequenininha, eu sou bonitinha, tá? Não briga comigo. É covardia. É covardia. Assuma quem você é, assuma a sua voz. Fale aquilo com a voz clara, que comunique o que você está pensando. E não escondendo aquilo que você está pensando com medo que vai ter reprimenda, não vou gostar. Ah, essa aqui tem uma voz, por isso que ela está quieta. Porque quando fala, Pedras tremem. é verdade. Não, e ela fala muito direto. Ela não dá voltinha para falar o que ela pensa, não. Ela chega a pessoa e fala, fale, me cumprimente, você não me cumprimentou. Por que você não me cumprimentou hoje? Qual o seu problema? A pessoa fala, tem que cumprimentar. Se você chega no lugar, todos vocês chegaram aqui, cumprimentamos uns aos outros, né? Tem pessoas que não, que ignoram alguém que está na sala. Você não ignora ninguém. Ignorar alguém é um crime grave. É ostracismo, gente. Eu não vejo você, você não significa nada para mim. Onde quer que você vá, você cumprimenta as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou sair, eu já volto. Quando vive em comunidade, no mosteiro, quando qualquer uma de nós tinha que sair por qualquer razão, para o dentista. A gente tinha que ir nos aposentos, todos os aposentos, e dizer, com licença, eu vou sair, vou ao dentista, volto a tal hora. Vou sair, vou ao dentista. Começava pela superiora. Da superiora para todos os professores e todas as colegas. Vida em comunidade é isso. Ninguém desaparece, entra e sai sem saber que entrou e saiu. Entra numa casa e ninguém sabe que você entrou. Não existe isso, né? Então, quando a gente vive em comunidade, a gente procura treinar as pessoas a perceber uma coisa tão simples como esse pequeno gesto de dizer: seja bem-vinda, bom dia, está tudo bem, precisa de ajuda, estou aqui. E não te vi, você não gosta de mim, eu não gosto de você. Olha que horror. E a gente cria relações de desafeto.
em lugares que devia ser de grande afeto. A gente cria relações de competição. Quem é mais santo, quem é melhor que o outro, no lugar que não deveria ter competição, devia ter apoio para a gente construir uma coisa bonita, né? Mas como a mente humana é danadinha. E Buda era um especialista nisso na mente humana. Então, quando a gente está falando de budismo, a gente está falando de especialização de perceber seus sentimentos, suas emoções, não mascará-los e usar de forma adequada. De ser o ser que você é, né? Com a voz que você tem, com a atitude que você tem no mundo. Mas tem que ser sempre uma atitude que vocês falaram também, de amor, de acolhida, de compaixão, de respeito, não de rejeição. Às vezes a gente fica presa assim, na aparência, né? E a minha professora, nossa professora do mosteiro no Japão, a Yamashiro Dochoroshi, ela escreveu um livro que chama Para uma Pessoa Bonita, em que ela fala o que é a beleza verdadeira. Será que é só a harmonia dos traços? O que é a beleza verdadeira? Aquela coisa que você não pode nem pegar, né? Mas que você sente que está presente, né? E ela diz assim, eu quero me tornar uma pessoa bonita. Nossa, né? A abadesa do nosso mosteiro, quando eu a conheci, ela tinha já mais de 50 anos, eu tinha 30 e poucos, ela tinha 50 e poucos, foi a mais jovem abadesa do nosso mosteiro. Até então só eram monjas acima de 70 anos que tinham esse cargo. E ela foi nomeada pela sua qualidade como ser humano, né? E ela até hoje, com 93 anos de idade, continua dizendo, eu aprendo com as pessoas que chegam até mim. Não sou eu que os faço despertar, eles me fazem despertar. Não sou eu que sou uma abadesa, que mando e que digo, as pessoas me tornam uma abadesa. Elas me fazem ser mais macia. E ela disse que teve muitas doenças desde 2019 até agora. Eu estive com ela em 2019 e depois em 23. Ela teve muitas doenças durante esses 4 anos. Até um câncer de intestino eu tive. E ela diz, agora eu agradeço aos Budas das enfermidades. Pensei que ela ia dizer da cura, né? Das enfermidades. Porque graças às enfermidades me tornei uma pessoa melhor. E a gente pensa que ruim, estou doente, não devia estar doente, coisa horrorosa, porque que veio para mim? Eu odeio meus ancestrais, que me puseram dentro, né? É o contrário disso. O que chega até mim, eu aceito e transformo, né? Transformo, agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. São palavras do professor Hermógenes. Entrego, confio, aceito e agradeço. E é nesse sistema que você transforma. Porque se você estiver na briga, você está mantendo uma relação de conflito. Até com as células cancerígenas. Que às vezes não vem na forma de um câncer físico, mas vem um cancro social, né? Então, em vez de quero acabar com isso, não, como é que a gente faz para acolher e transmutar? Acolhe e transmuta. E a gente acaba sendo um pouco de filtro na vida, né? As coisas prejudiciais chegam, você não quer nada prejudicial para mim, não. A gente diz que o prejudicial chegue até mim e que eu seja capaz de transformar. E não que eu não quero nada ruim para mim, só quero bom, só quero gostoso, né? Não quero que ninguém fale mal comigo, só quero que me tratem bem, não. Nossa, está chegando coisa ruim? Ok, pode vir que a gente vai dar um jeito nisso. A gente transforma, né? Né, doutor? Meu motorista favorito. Gente, eu acho que aqui nosso tempo tem um bebê que já dormiu, mamãe vai ter que carregar, né? Está na hora. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.